Fala aí galera, eu sou o T e você já percebeu que as interações estão mudando no jogo? Ou será que é só impressão minha? Bom, eu não sei, mas hoje estou aqui para debater com vocês um pouquinho sobre as questões de interações no jogo de Yu-Gi-Oh! Dizem por aí as más línguas que isso, a questão de interatividade no jogo dentro do Yu-Gi-Oh! É justamente a principal coisa que o difere de demais card games. Você tem uma interatividade absurda durante o jogo, não só enquanto eu ainda nem joguei, porque o oponente tá jogando, vide decks como um Labyrinth da vida, por exemplo, ou até o Tiara, na época que existia, onde podia se dropar um Halfend do nada, uma Tirkash, ela entrava milando, acertando efeito, enquanto ainda é meu turno e o cara tá fazendo jogada no meu turno, que porra é essa? Além como as hand traps, que são coisas que existem também e fazem com que eu possa interagir com o oponente, mesmo que ainda não seja a minha vez. Pois é claro que tudo isso tem prós e contras, não é esse o ponto. O ponto é interações de produto final, tá? Porque nós passamos por determinadas épocas do jogo, onde muita gente sempre fica falando, Yu-Gi-Oh! Hoje em dia é só um monte de negate, não. Sim, em suma, a proposta do jogo de Yu-Gi-Oh! É fazer uma jogada para que você impeça o oponente de jogar, porque via de regra, o oponente jogar significa que ele tá ganhando de você. Então eu tenho que impedir ele de jogar, mas como que isso vai acontecer? Hoje eu quero trazer uma discussão um pouquinho com vocês sobre como pode estar chegando em um momento bem interessante do jogo, com relação a interações. E, obviamente, mostrar pra vocês o tipo de interações que eu gosto e as que eu não curto muito. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo, dar recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, montar o seu deck, sei lá, mano, dá de presente pra um alcoólatra, pra alguém na Cracolândia, dá uma carta de presente pra ele. Compra lá na TCG Network, se você usar o meu cupom aqui, ó, você ganha 5% de desconto na sua compra, certo? Se você não comprou cartas até agora, provavelmente você tomou no cu, porque o mês de fevereiro inteiro a loja tava com 15% de desconto, mas o meu cupom você ganhava 20%, agora você vai ganhar só 5%, chupa. Mas usa o meu cupom agora pra você ganhar 5% de desconto na sua compra. Acesse tcgnetwork.com.br, compra suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora, nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! E muito bem, meus amigos, não é segredo pra absolutamente nenhum filho da puta que nós estamos no formato dos Snakes, né? No formato Snake Eye, Fire King, toda essa porra aí, né? E aí, o que a gente vai tentar debater é o seguinte. O que mostra ali a questão de saúde do formato em linhas gerais, né? São vários fatores diferentes. Um deles é qual é a dinâmica do deck predominante e como que ele interage com você. É bem importante que isso exista. Tem decks que tem diferentes formas de interações. E obviamente o objetivo aqui não é padronizar uma forma de interação. Mas é só que quando acontece de no meta ter um deck onde você consegue colocar ali muitas interações de negações, que elas dão efeito, negam, destrói as cartas, sempre passa uma sensação ruim. Eu sei que, como eu disse, o Yu-Gi-Oh! Persiste em você estabelecer uma mesa para impedir o oponente de jogar. Não só com a mesa, mas com cartas na mão também. Mas você vai interagir com ele e atrapalhar a jogada dele. Porque caso você deixe ele jogar de boa, ele vai ganhar o jogo. Isso não pode acontecer, via de regra. Então, claro, o Yu-Gi-Oh! Sempre está em relação a atrapalhar o oponente. Mas a gente sempre fica com um pezinho atrás e sempre tem uma questão psicológica em como essas interações vão acontecer. Por exemplo, flipar uma Floodgate. Você tá começando a jogar e o cara flipou um deck Cambion Liuan. Isso é frustrante, né? Automaticamente você acha que esse jogo é uma merda, você começa a ficar revoltado. É um ponto, certo? Da mesma forma em que se você tá jogando e o cara colocou 5 negações e você não comprou um Dark Huller, ou então você comprou o Dark Huller e mesmo assim o cara tem follow, vai ganhar, você fica frustrado. Só que tem um tipo de interação que eu particularmente gosto, que é o tipo de interação que é o que a gente vai debater agora. O bastião dessas interações é esse deck aqui, amigo. O deck de Earth Machine. E ele é o ponto de partida para a discussão que eu quero jogar aqui para vocês. O Earth Machine, basicamente, é esse deckzinho aqui. São máquinas de terra, máquinas agrícolas, o famoso deck de trem, né? Então, E qual é a parada do Earth Machine? Você vai juntar arquétipos, né? Você vai juntar um Gearge aqui, você vai juntar um Infinitrack ali, mas via de regra, o teu objetivo é fazer aqueles monstrinhos, aqueles máquinas, o Ancient Gear Link, o Infinitrack Link, os Exceeds Infinitrack, acessar as cartas de Geargia. Você vai, através dos teus monstrinhos que vão se invocando,
fazendo as mecânicas, os decks girarem entre si. E o que você consegue no final das contas? Porque naquele meio vai ter um lock. E o que eu vou conseguir fazer no final das contas com esse deck? Aí aqui entra a parada. Você não vai fazer tantas coisas assim. Você vai ter uma carta que vai tentar colocar o Geargia grandão, o Cidadela, no campo. E ele tem um efeito que ele vai destruir os monstros no campo com um ataque menor do que o dele. Eu acho que é algo nesse sentido. Mas aí você tem que tentar acessar a trap e tal. Enfim, você movimenta o teu deck, faz suma em cima de suma, buscada em cima de buscada, compra 2 cartas, no final das contas você passa com esse pop. E também, se for o caso, com essa Dora aqui. Mas qual é a questão? Você tem que ter a trap vai ser ativada para tentar invocar o Geargia, ou o Geargia vai ser invocado com o Link, enfim, N formas. Ou então você tem essa menina aqui, que é a Dora. Ela é simplesmente um monstro que tem efeito Quick. Ele é só um máquina 10 que tem monstro que tem efeito Quick. O efeito Quick é que ele taxa o material dessa carta, escolhe um face-up monstro no campo, ele fica inafetado por efeitos, exceto dele mesmo, até o final desse turno. E como que isso interage com o oponente? Nós temos esse carinha aqui, que esse trem, ele tem o efeito de ser extended enquanto está jogando, porém, se esse card é detachado como um material Exceed e mandado para o cemitério para ativar o efeito de um monstro, você pode escolher uma carta de controle e destrua. Então, beleza. Com isso, eu tenho aqui um conjunto de coisas, né? Eu fiz o meu Exceed aqui e eu tenho embaixo dele esse cara, que eu fiz basicamente para ter um bicho grande, que é um Exceed que vai ficar lá, e quando eu detacho, quem interage não é o meu Exceed. Quem está interagindo é o bicho que eu detachei. Então, é uma forma de interação onde eu tive que ter um giro de jogadas e essa interação não veio através de uma negação e destruição nas cartas do oponente. Eu simplesmente fiz um giro de cartas onde esse giro bem feito de cartas me propiciou uma interação com o oponente, que é uma interação que tira uma carta dele. É isso, continua jogando, eu tô tirando uma carta tua, por exemplo. E eu gosto muito desse tipo de interação, eu acho que é pra isso que o Yu-Gi-Oh! Deve ir. Aquelas interações que você sai tirando cartas do oponente. E, assim como eu disse que você fica putaço quando o cara flipa uma Floodgate pra cima de você, ter uma mesa com múltiplos negates também deixa muito puto. Quem lembra do formato do Drytron? Outra coisa que deixa muito puto, eu falei de Trap Floodgate que você flipa, mas muitos Floodgates também, né? Então, se você lembra do formato do Kashira, era muito chato o formato ser todo moldado pelo Rise Heart de banir todas as cartas. É um tipo de interação opressiva que você não gosta, que você sente injustiçado, você sente como sendo uma questão injusta no jogo. Assim como existia o Drytron e você tinha que tomar o Perfection, né? Não era o Perfection, era Ultimateness. Você tinha que tomar o Ultimateness aqui, ó, que saía descartando um monte de fada e negando os teus sumos. Ou o próprio Perfection. Também isso tudo dá uma sensação de que merda. Por outro lado, esse tipo de interação, onde você precisa manobrar coisas para coisas acontecerem, é o tipo de interação interessante. E se você não percebeu, estamos em um formato que tem parte desses moldes, porque em um deck de Fire King, por exemplo, você tem algumas formas de interação com as cartas de Fire King. O próprio Frango, ele pode buscar uma spell ou trap, uma spell ou trap Fire King, né? E você pode pegar o Skyburn, que mata monstros do carta do oponente pela quantidade de Fire King que você controla. Por exemplo, beleza, uma interação simples. Frango pega aquela carta, sai aquela carta, e aí você interage com o oponente com essa trap. É um jeito legal de interagir, tá ligado? Mas via de regra é melhor quando você faz combo. E fazer o combo significa colocar os monstrinhos no campo. Você vai chegar lá, porque os Snake Eye chegam no monstro nível 1. Então você chega no Frango com o Snake Eye, o Frango pega a ilha e a ilha alcança os Fire Kings. E a forma de interação com os Fire Kings simplesmente são você ter Garunix no cemitério, você invocou o Garunix no teu turno, ele foi pro cemitério, e do cemitério, quando um monstro fogo teu é destruído, ele volta pro cemitério, e aí você vai matar o Kirin do deck. O Kirin, quando ele é destruído, ele vai poder dar efeito, invocar um Fire King do cemitério e matar uma carta do oponente sem dar alvo, né? E além disso você tem um Arvata. Esse Arvata, ele pode ser fruto do Kirin, porque você mata o Kirin traz o Arvata. E o Arvata tem o efeito de que quando um oponente tiver o efeito de monstro, você dá efeito do Arvata, mata um fogo na mão ou campo, que não seja ele mesmo, e você nega o efeito, não destrói, você nega o efeito. Então tá aqui uma forma de você fazer interações no meta atual com o deck de Fire King, que é justamente tendo Kirin, Garunix, por exemplo, e Arvata. São a forma que o Fire King tem para interagir, e do meu ponto de vista, são boas interações. São interações que o cara precisa setupar, precisa fazer o setup para tal, o Garunix tem que estar no cemitério. O Kirin, você pode usar o Kirin para trigar o Garunix. O Kirin na mão vai dar efeito e matar um fogo da mão ao campo. Qualquer fogo, não precisa ser outro Kirin. Se for outro Kirin, é bom, mas não precisa ser. Você faz isso só para trigar o Garunix no cemitério.
O Garunix no cemitério vai dar efeito, vai voltar e vai matar o Kirin do deck. O Kirin do deck é quem vai interagir. Se você passou por jogada e ter tomado alguma board wipe, alguma coisa do tipo, beleza, irmão, o Arvata tá no cemitério. O Kirin vai matar uma carta do cara e invocar o Arvata de lá. Então você acaba passando por cima de algumas coisas que tentariam quebrar a tua mesa. Isso deixa o deck resiliente, é claro, beleza. Mas o ponto é, ele te dá uma sensação de que quem tá movimentando o deck precisa tomar decisões, precisa fazer setups e não é simplesmente botar o bicho grande na mesa que faz negações. Você tem que ter um giro. E é claro que essas coisas são muito mais counteráveis, porque não são efeitos derivados de uma carta que já tá no campo, de um monstro que tá no campo e tem 3.000 de ataque, de um monstro que tá no campo e que vai negar todo turno, e que quando voltar o turno pra ele, aquele bicho tá lá no campo com uma cacetada de ataque, e que nega de novo, e de novo, e de novo. Então você tem uma sensação enquanto você joga que o cara tá tirando cartas tuas enquanto o movimento do deck dele. Mas são efeitos que entram, que vão ser ativados mediante a ativação de efeitos prévios durante o teu turno, tá ligado? Então não é simplesmente um Kirin que dá efeito porque sim no cemitério e invoca alguém. Não, não. Algum fogo tem que morrer. E para um fogo morrendo, o Garunix tem que voltar do cemitério. E o Garunix voltando do cemitério, ele tem que matar o Kirin do deck. E matando o Kirin do deck, tem que ter um Fire King no cemitério na mão pro Kirin entregar efeito e matar uma carta tua. Tá aí uma forma de interação Poggers. Esse é o tipo de interação que eu acho maneira. Que onde teve um giro, um gerenciamento, uma parada em que parece que o que o cara escolheu fazer teve diferença em como ele tá interagindo, tá ligado? E sem falar que separa interações e é que você não acaba não tomando uns board wipe gigantescos, mas enfim, isso é outra coisa, é questão de resiliência. Mas, e eu acho que esse ponto é um ponto muito legal. E é claro que eu poderia vir aqui e ser bem alarmista, ou querer dizer, ah não, mas aí estamos chegando em um momento em que nunca teve antes interações desse tipo. Esse tipo de interação é a interação boa, esse é o Yu-Gi-Oh! De verdade. Mas a gente teve várias coisas assim no passado tempo. É claro que eu tô trazendo isso aqui agora porque esse formato está em voga. Mas já tiveram outras coisas nesse sentido. Passamos por formatos cebosos? Passamos e passamos muitas vezes. Passamos por formatos onde a abordagem do deck era montar uma mesa que ganharia o jogo automaticamente. Quem não lembra da época do Pendulum Magician? Quem não lembra da época do Golki? Quem não lembra da época do formato do Dark World FTK? Quem não lembra da época do Guardragon? Com os Thunder, do Crusadia, por exemplo. O objetivo do deck era fazer uma mesa com múltiplas negações sendo o mais opressivo possível. Por exemplo, todos esses decks tinham esses momentos. Mas é claro que tinham outras coisas também. Por exemplo, na época do Salamangreat, o Salamangreat, nesse formato de 2019, que inclusive tinha um Thunder com o Crusadia, Guardragon, Combo e afins, era um formato de dinâmicas, apesar de tudo, apesar do Thunder ser esse ponto fora da curva, dinâmicas como o Salamangreat. E com dinâmicas eu quero dizer, esses decks não colocavam uma negação do campo. Você tinha que fazer o giro do deck, a resiliência, as escolhas de jogadas que você fazia, como você tentava voltar pro jogo, e você teria vantagem caso isso acontecesse. O Salamangreat era um formato interessante nesse quesito. E a interação que ele fazia era uma Roar. Se você desse muita sorte, Roar e Rage, as duas traps. É assim que você interagia. Tudo bem que é uma coisa que você não tem um giro pra chegar nisso, como eu falei no Fire King, mas pelo menos é através de uma Spell Trap, tá ligado? Então, tem isso. O Orkush, que tava naquela época ali também, é parecido. Era opressivo o que a gente achava na época? Era. Mas realisticamente falando, o cara passava com uma IP, que a IP podia virar um unicórnio que ia dar um spin na carta do cara. Você tinha o campo, que deixava os teus bichos quicks, e os teus bichos quicks, no máximo, iam poder deixar o Dinguiço voltar, e o Dinguiço ia dar sand. E você não tinha counter, porque pra ter a counter, você teria que abrir mão do campo. E abrir mão do campo fazia o Dinguiço não voltar e dar sand sem dar alvo, que era bem forte. Então, era muito de dinâmica. Então, isso já existiu em algum momento, tá ligado? E agora eu vou tentar atravessar um pouquinho por alguns formatos pra vocês terem uma leve ideia. Nem sempre o formato tendo isso é necessariamente algo bom. Nesse formato que eu tô dando exemplo, por exemplo, era. E aí a gente passa, por exemplo, um pouquinho depois, né? Porque depois desse formato do Orkush, a gente entrou naquele ano de 2020 horroroso, onde muitas das mesas era de ter mesas inquebráveis, e essas mesas inquebráveis persistiam em ter uns monstros de negações, parrudões, que era o formato do Adamantipator, de um Eldritch Synchro, do Calamities, aí depois do Dragon Link, do Infernable Knight, do VW, do Drytron, esse tipo de coisa, né? O ano de 2020 foi muito ruim. O ano de 2021 as coisas tentaram dar uma melhorada, onde você tinha, por exemplo, o Dragon Link, que eu vou colocar o Safer aqui pra simbolizar, mas, e aí você tinha o Winda também com o Invoked na época, né? Mas, enfim, o Dragon Link que... é engraçado, né? Porque, apesar de eu estar falando tudo isso, o Dragon Link na época ele acabava fazendo, por exemplo, um Savage e um Hot Head, que sim, são negações e tal, e se tivesse muito estourado e não tomasse muita coisa, você ainda fazia um Seal. Seal, Savage e Hot Head, por exemplo, era Poggers. E dependendo da situação, tinha uma Tide setada, né? Uma Trap de Dragon Maid. Então,
Mas na época isso não era inquebrável não, tá ligado? Inclusive foi um meta interessante naquela época, tá? Foi bem interessante o meta daquela época, porque o Dragon Link não era um deck FTK, como a gente vinha acostumando a ver nos últimos meses, tá ligado? Mas apesar de ter essas negações, não foi necessariamente um formato ruim. Mas tudo bem, sigamos, porque teve aí um Tri-Brigade da vida, que em suma o que o Tri-Brigade faz? Ele mete uma fodendo Apollousa junto com a trap do Revolt, que você tem que fazer jogada pra pegar o Revolt, ativa o Revolt, invoca os bichos, vira o Shurug interage com a carta do oponente. É mais ou menos a mesma vibe desses efeitos que eu acho que são boas interações, só que a Apollousa caga um pouco o rolê. O Prankids tinha uma vibe também parecida, né? Que era muito volume, muita vantagem, muita consistência, espaço de muita tech e apenas um Double Hijack, era isso que você tinha. E isso colocava pressão, tá ligado? Porque a volta ia acontecer tudo de novo. Era difícil, tinha que ter fôlego. Então, não chegou a ser ruim, mas era um Double Hijack que você fazia desde que você passasse por dentro das fusões. Então tinha que passar pelo Pandemônio e fazer uma fusão. Tinha toda aquela dinâmica da Pandemônio poder solar só na main 1. Então dependendo de quantas cartas o cara aceitou, se eu tenho um Ciclone, eu posso dar o Ciclone no Pandemônio na stand-by. E o cara simplesmente fica fudido porque ele não tem interação pra me dar. Então é claro que tudo isso tem extensões de jogar. Você pode passar com o sapo do lado, Eu tô falando da interação standard, né? Mais pra frente, no final do ano, você teve aquele formato com muito DPE. O do Light Lusk com o Sword Soul já tendeu a ser um formato bem mais opressivo. E aí com o Brave Token nem se fala, onde você fazia muito Scythe com o Needle Fiber. Foi um formato ruim, muito por causa dessas questões de Floodgate. Eu lembro que até tinha um vídeo no canal que eu falava que todo mundo tinha uma Floodgate pra chamar de sua. Sword Soul tinha um Protoss. O deck de Light Lusk tinha a estátua de vento, porque tinha o link de Simorg. E nos formatos seguintes, você tinha muito do Thunderease, ainda tendo a estátua verde. Você tinha muito de Cyphlox, por exemplo. Foi formatos tenebrosos, onde corta a interação e as interações, enfim, muitas vezes eram Floodgates, né? Você passa um pouquinho, você tem uma dinâmica que eu gosto, que é a do Splight. Observa que aqui no do Fire King eu disse que tem negação do Arvata, que é um monstro de main deck, que você precisa ter um jeito de colocar ele no campo e ele nem mata ele mesmo, ele mata um outro fogo. E o Arvata nega e não destrói. É tranquilo, é um monstro de main deck, ele é um brick no deck de Fire King, tá ligado? E é uma interação interessante. Tem que pagar um custo ali e tal. Dependendo de como ser esse custo, é um custo que triga outros efeitos, uma beleza. Ele é uma carta ruim, no geral. Assim como no Splight, o Carrot e o Red são interações interessantes de main deck, que negam as cartas, mas um custo é meio que elevado ali. Nem sempre eles vão negar e destruir, nem sempre eles vão conseguir fazer isso, porque tem que tributar um Link, um Exceed pra poder destruir. Senão ele apenas nega pagando o custo de tributar um bicho, tá? Então, e eles são muito fracos. Então aqui, apesar de ter negações, são negações de main deck e eu achei uma dinâmica legal no deck de Splight. É pra você ver que não é tudo preto no branco. O Tiara Laments, por exemplo, ele era bem de dinâmicas de tirar cartas. E eu achava bem legal o Tiara, ele tinha dinâmicas de tirar cartas. Você fazia uma Kit, tudo bem, a Lulu, né? Ela nega e destrói. Era única. Mas aí você tinha o Stapilha, que dava uma carta pra negar. O Stapilha também tava nesse... o Tiara lá, no final das contas. Mas tinha um Kaleido. E era muito mais dinâmica do que de outras coisas, apesar da Lulu acabar negando uma carta. Mas você tinha interações também com traps, né? Com Sally, que você tinha que buscar e tal. Enfim, ele era bem opressivo, ele era bem forte. As interações de pop com os Shuffler era doideira, porque era muito efeito, era muita coisa, muito volume que o deck tinha, né? Assim, é uma dinâmica bem peculiar da época, mas enfim. E aí você passa, por exemplo, o Kashira, que tinha a interação de opressão com o Arise Heart que eu falei mais cedo. Mas enfim, de tudo isso que eu falei, é só pra você ver uma breve linha do tempo e ver que, apesar de eu estar falando isso, de que seria legal se o formato tivesse esse tipo de coisas aqui, como tá acontecendo agora, e são interações interessantes nesse formato atual, e é como eu acho que deveria ser sobre o Yu-Gi-Oh, né? Esse tipo de interação que você tem que fazer movimentações, não só pra construir um setup, mas também pra interagir, pra você poder fazer mais giros pra interação. Olha uma coisa doideira que existia na época, eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas antes de existir essa menina aqui, a Beatrice, no deck de BA, sabe como que você fazia pra poder chegar lá? Bom, a Bia, basicamente, você junta um Dante, 2 BAs, faz um Dante, descarta um outro BA e em cima faz a Beatrice. Mas no turno que ela é invocada desse jeito, ela não pode ativar efeito, que é jogar qualquer carta do deck pro cemitério. E a Beatrice tem cartas do deck de BA que interagem. Então, de novo, efeitos secundários que são eles que vão fazer a interação com monstros de engine. Então, você passava o turno e no turno do oponente, Bia dá efeito, joga um Alite, joga um Calcab, joga um Farfa e você interage com o oponente assim. Antes da Bia existir no TCG, você não podia fazer ela, obviamente. Então você tinha que fazer o Engineer. É assim que escreve o nome dele? Como é que escreve o nome dele? Esse cara aqui, mano. Você tinha que fazer o Engineer. Por quê? Só porque ele era a porra de um rank 3, então você tinha que fazer o Dante, do lado do Dante fazia um Engineer, e esse Engineer ia ter um efeito de detachar
O que ele faz? Não importa. Você escolhe detache material e escolha um face-up em ataque position monstro que você controla. Mude-o pra defesa. E se fizer, ele não pode morrer por batalha ou por efeitos. Só isso, mas isso não é nada demais. Mas por quê? Porque você fazia ele detachar quick no turno do oponente. Então, era uma Beatrice piorada, porque os materiais têm que estar ali. Ou você tem um Graf embaixo dele, porque o Graf vai pro cemitério, invoca um Farfa, o Farfa morre e interage com o oponente. Ou você tem um Seer com Farfa no grave, detacha o Seer, invoca o Farfa do cemitério, o Farfa morre, interage com o oponente. Ou você tem um Farfa direto. Então, olha o giro que é. Isso é muito mais skillful, muito mais difícil. É esse tipo de coisa que tem. A passo em que temos sim coisas nesse sentido e eu acho que o Yu-Gi-Oh! É muito bom quando ele tá assim. Então, eu acho que é um bom momento. E aí tudo isso porque essas cartas fazem um malzinho pro jogo. Eu não gostaria que elas estivessem aqui. Eu acho que é um excelente momento de cultivar essa cultura dentro do Yu-Gi-Oh! Eu sei que tem um monte do Voiceless que é um Omni-Negate por turno, né? Mas que tem que ter a Lô do lado, pelo menos. Então a tua dinâmica é tentar tirar a porra da Lô, por exemplo. Não deixa a Lô voltar. Tem a porra do Dynamondo. O Dynamondo toma uns Belly louco, uns Crow fudido. Depende. Mas eu sei. Mas eu acho que esse genericão como a Apollousa, como o Barone, eles enfraquecem. Porque sempre estarão envolvidos em coisas que não são muito legais. Existem no formato atual, o Snake Eye puro pode chegar no Barone porque tem o Jet Synchro, pode chegar no Savage também, Savage e Barone, que são mesas fortes a depender da matchup contra um Desp da vida, por exemplo, e o Apollousa ainda pode ser feito, de boaça, inclusive para driblar Hand Traps, esse é um dos problemas, né? Então essas cartas aqui poderiam morrer do jogo, porque, como eu disse aqui, a questão de dinâmicas, né? E deixar um jogo com jogo de dinâmicas, que você precisa fazer o giro, fazer o gerenciamento, e muito menos monkey flip desses bichos que ficam lá no campo negando muitas vezes, e, chatíssimo, tá ligado? Então, essas cartas poderiam vazar. A Little Knight, eu acho que o impacto dela, ela é forte, e eu acho que ela causa um alvoroço muito menor do que eu imaginei que seria, mas a Little Knight realmente é um pouco desbalanceada e quebrada. Mas ainda assim é tirando cartas do oponente, é atrasando o jogo, é uma carta de tempo, tá ligado? No final das contas, pelo menos é isso. E é uma carta que dá muitas possibilidades de fugir de coisas, de adiar o jogo, porque é justamente uma carta de tempo, né? Que você bane duas cartas, dois monstros, em volta de Evelyn, de Nibiru, pra pelo menos os bichos voltarem depois, esse tipo de coisa. O que é injusto, ela ficar indo e voltando todo turno. Isso realmente é chato. Mas as interações com a IP que não viram a Apollousa geralmente são ok até, tá ligado? Aí o problema é quando tem, sei lá, enfim. A Little Knight faz isso todo turno, é chato, porque ele é um pouco um DPE. Carrega um pouco de jogos, mas no ruim é uma carta de tempo, pelo menos, né? O DPE, pelo menos, só ele volta. A outra carta não, tá ligado? A Little Knight pelo menos faz os dois voltarem depois. Os dois que ela bane. Mas enfim, gente, esse vídeo começou com uma ideia na minha cabeça e eu não escrevo roteiro nem nada, tá? Ficou bem confuso. Eu confesso que falando aqui eu não consegui chegar onde eu queria. Não pareceu que eu cheguei onde eu queria chegar. Mas tá aí o vídeo. É basicamente isso. Diz se você entendeu e diz se você concorda com um pouco o que você entendeu. Valeu, falou e até mais. Tchau.